Olá, vai começar mais uma live Empodera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, deu tempo de chamar a família? Começou mais uma live das Empoderas. Eu sou a professora Tati. Esse aqui do meu lado é o doutor Murilo Oliveira. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer. E hoje nós vamos falar sobre medicina fora da caixinha. É a nossa primeira live, então tenham paciência, vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. E no final vai ser bom para todos nós. Então hoje nós vamos falar sobre o SUS. E vocês podem perguntar por que as Empoderas vão falar do SUS com tanto assunto? É porque o SUS começa a discutir um assunto que é a base fundamental do nosso coletivo, que é a saúde. Sem saúde, você vive como? E ao mesmo tempo, para falar de saúde, a gente precisa entender a história da saúde do Brasil. E você fala, a história da saúde do Brasil é tudo péssimo. A história da saúde do Brasil sempre foi ruim. Só que eu digo ao contrário. Por isso que ela é fora da caixinha. Eles querem acreditar que sempre foi assim. Eu posso dizer que foi muito pior. Eu posso dizer que nós estamos num processo muito bonito, de muita luta por equidade, por uma saúde integral. E que querem que o povo preto, que o povo pobre, olhe para a saúde e fale, ela não presta. Então, hoje nós estamos aqui falando sobre a importância do SUS, nós estamos aqui falando sobre a importância da saúde, e é um processo de luta. Então, vou começar pelo começo. A educação, a professora, né, fala sempre primeiro de educação, mas vamos lá. A saúde quanto à educação nunca foram para todos. Ela está num processo de buscar a equidade, a justiça social para que a saúde seja para todos, de forma integral. Então vamos voltar lá no comecinho da invasão do nosso país, em 1500, onde o nosso povo preto chegou em navios negreiros sequestrados, onde os povos indígenas sofreram quase um genocídio. Quando houve essa invasão no nosso país, o que eles queriam? Dominar o território. Dominar o território onde as pessoas brancas pudessem ser os colonizadores, os donos da terra. E todas as outras pessoas não eram sequer considerados seres humanos. Negros não eram considerados seres humanos. Os indígenas eram considerados tão puros que precisariam ser domesticados. Então, quem teria direito à saúde? Nós negros não. Não éramos sequer considerados seres humanos, nós éramos objetos. Então, eles cuidavam da saúde das pessoas pretas para que elas pudessem
pudessem servir, como um cachorro, um cavalo, um gado. Era assim vista a saúde para o povo preto. As pessoas brancas tinham a medicina da época e eles buscavam se cuidar daquela medicina. E ainda assim não eram para todos. As pessoas da elite, que faziam parte da, do clã, né, da elite, do reino, é que tinham mais acesso aos médicos. Passando mais um pouco, vamos lá, evoluindo um pouco no tempo. Vamos falar de 1800. Na década de na época de 1850, começaram com algumas leis que mostravam para a gente onde os negros estariam dentro desse processo de evolução da nossa sociedade. A motinha da favela. Vai passando e a gente está continuando a nossa live. Então, olha só, em 1850, começaram a houver leis que faziam com que nós fôssemos para alguns lugares. E entre essas leis foi que as pessoas negras não tinham direito à terra. Pessoas negras não podiam comprar um lote de terra, nada. Pessoas negras não podiam perambular pelas ruas. Em 1837, houve uma lei que proibia as pessoas negras de estudarem. Então, vamos pensando nesse cenário. Em 1800, você não podia, era proibido estudar, perambular nas ruas, comprar terra. Em 1888, nós tivemos a abolição da escravatura. E aí a pergunta que não quer calar: aonde o povo preto iria morar? Poderia ficar no centro? Não. Tinha estudo? Não. Se perambulasse, ele seria preso. Pegaram a população negra e levaram para os morros, para as margens. Então, ali surgiram as favelas. As favelas, ela é um processo pensado, organizado, para que o povo preto ficasse no devido lugar de submissão. Para que naquele lugar eles pudessem morrer. E nós resistimos. E aí eu pergunto, que saúde o povo preto tinha naquela época? Saúde mental. Quem cuidava da saúde biológica? Eram as curandeiras, as rezadeiras, as mães de santo. É o que era o que nós tínhamos para aquele momento. E durante muito tempo foi assim. Durante muitos séculos foi assim. Vou mandar mais um pouquinho. Em 1900, um pouquinho antes, surgiram as Santas Casas. Surgiram alguns hospitais filantrópicos. Filantrópicos é porque atendiam as pessoas que não tinham condições financeiras de pagar para serem tratadas em hospitais. Vocês acham de verdade que era o suficiente para toda a população? Vocês acham de verdade que nós éramos tratados com respeito? Vocês acham que eles buscavam realmente cuidar da nossa saúde de uma forma que olhasse para aquele ser humano e entendesse a dignidade? Como pudesse comprar o remédio e voltar com saúde lá para a favela?
A saúde. A saúde não era para nós. Não era um lugar para nós. E foi com muita luta. Luta do povo preto. Luta de quem buscava uma medicina sanitarista, uma medicina mais humanista. Luta de diferentes poderes públicos que acreditavam que a saúde ela deveria passar pela área social. Muitos líderes que lutavam dentro da área social que a medicina ela fosse para todos. Muita luta, muita morte, muito sangue. Até que em 1986, se eu não estou enganada, houve uma conferência que eles conseguiram organizar um documento que pedia que a saúde fosse pública, gratuita, para todos, com equidade. Olha quanto tempo levou isso, Favela. E somente em 1988, com a nossa Constituição brasileira, que foi a revolução, que foi o maior bem de todos os brasileiros, um bem que nós precisamos lutar com todas as forças para garantir que a saúde era um bem de todos. Todos teriam direito à saúde integral, com equidade. É somente nesse momento, povo preto, que você começou a ser atendido em hospitais públicos. É somente nesse momento que começou a conversar sobre a saúde para todos, independente da sua etnia, independente da sua cor, do seu gênero, da sua condição social. Olha quanta luta. Olha quanto tempo de luta. E aí a pessoa vem e diz assim, o SUS é uma porcaria. O SUS não serve para nada. Isso é falta de letramento racial. Isso é falta de não ter consciência de classe. Não tem muito o que pensar. O SUS é um bem, é um bem do povo brasileiro. E agora tem pagode na favela. E 3/4 da nossa população utilizam o SUS. É muita gente. É muito preto. É muita favela. O SUS é um bem da favela. E é existe necessidade de melhora? Muita. Mas é uma luta. É uma luta. Então, Murilo, aí eu falo para você assim, Tati, você falou tudo isso, e o que as empoderas têm a ver com essa luta? Primeiro, empoderar a favela, porque nós acreditamos que sem saúde ninguém se empodera. E nós acreditamos que a alimentação ela é a porta de entrada para que você possa ter uma boa saúde. E que existe um projeto para que a gente não tenha uma boa saúde. Quando a alimentação é cara.
Quando você paga 15 reais por um litro de óleo e ganha 1.600 no Bolsa Família. Você come como? Com que qualidade? Com que frequência? Né? E o que essa falta de alimentação pode prejudicar a sua condição intelectual, a sua condição física, a sua condição psicológica e emocional? Tu perde a dignidade. Então, nós lutamos pela alimentação de qualidade para todos. Então, por isso que nós temos aqui, ó, nosso mercado solidário. Nós vamos fazer uma live depois para explicar tudinho sobre o mercado solidário. Mas hoje nós vamos falar sobre a base do mercado solidário, que é a importância da saúde, que é a importância da alimentação, que é a importância do letramento racial e consciência de classe. Bora falar um pouquinho sobre a importância da alimentação, doutor Murilo? Por favor. Vocês estão me escutando bem? Perfeito. Bom, para todos os efeitos, alimentação, educação, né, dignidade, tudo caminha junto. Né? Sem uma boa alimentação, você não consegue ter uma boa imunidade. Sem uma boa alimentação, você não consegue estudar, se concentrar. E para quem veio de uma família de classe social mais baixa, é o único caminho que nós temos para conseguir ter algum tipo de mobilidade social, para melhorar as nossas comunidades, para melhorar onde a gente vive, né? É ter algum mínimo de educação, né? Porque isso foi suprimido para a gente. Tá? A gente que veio de classe de famílias mais pobres, a gente não teve as chances que as pessoas mais ricas tiveram. Então, se você não consegue ter, se você não tem saúde, você não tem educação, se você não tem saúde, você não consegue trabalhar e você não tem chance nenhuma de ter mobilidade social. Então, saúde, no final das contas, é a base de tudo, né? É a base de tudo. Vamos começar do começo? Vamos lá. Murilo, se apresente, conte um pouquinho da sua história linda. Pois não. Primeiro agradeço ao seu convite aí, professora, e agradeço a oportunidade de falar o pessoal do Empodera, né? É uma oportunidade, primeira vez que eu consigo falar sobre isso na vida, né? Então, me perdoem se eu me estender demais, tá bom, gente? Prazer, me chamo Murilo Oliveira. Eu nasci aqui em São Paulo, né? Mas com 4 anos de idade, o meu pai, que era migrante nordestino, perdeu o emprego aqui em São Paulo e a gente foi meio que forçado a voltar ao Piauí, voltar a morar com os meus avós lá no Piauí, e voltamos, e eu morei lá dos 4 aos 14 anos. Voltei para São Paulo para morar com os meus avós, quando eu tinha 14 anos, e por uma coisa que, na minha família, eles já tinham uma certa noção, que era o seguinte: eu queria muito fazer medicina. Em 85, na minha cidade, quando tinha um ano que eu estava morando lá, nós tivemos nosso primeiro médico na cidade. Uma cidade pequenininha, no interior do Piauí, chamada Avelino Lopes. Na época a cidade tinha 5 mil habitantes. E o primeiro médico que chegou no município, né, o doutor Antônio, era um filho da terra, uma pessoa que veio de família muito humilde, que foi, na época, para a capital, para Teresina, para estudar, e abandonou uma carreira promissora em Teresina para voltar para sua terra e ajudar as pessoas. Ele foi a pessoa que mais me inspirou para ser quem eu sou hoje. Então, assim, com 5 anos, estudando em escola pública a minha vida inteira, de família... Peraí, tem a motinha de novo. Sim, Tem a motinha. sem problema, sem problema. De família que não tinha meios para isso, eu via naquele homem, o doutor Antônio, uma pessoa que me inspirava muito. E eu comecei a estudar, como eu falei para vocês, estudei em escola comunitária, escola pública a minha vida inteira. Até os 14 anos eu estudei no Piauí. E aos 14 anos a minha família achou que foi uma boa oportunidade de eu vir para São Paulo para terminar os meus estudos aqui. Então eu terminei os meus estudos aqui, fiz o segundo e terceiro ano do ensino médio aqui em São Paulo, também em escola pública, morando em Diadema, né? Morei na periferia. E depois, quando eu terminei a escola pública, passei 3 anos tentando entrar em medicina, né? Aí você percebe a diferença grande que tem entre você estudar uma vida inteira em escola pública e competir com as pessoas de escolas particulares. Não dá para competir, não dá, é uma competição desleal.
Mas depois de 3 anos estudando um cursinho pré-vestibular, né, com bolsa, né, eu consegui entrar na faculdade. Fiz medicina na USP, entrei em 2000 e concluí em 2005. Né? Em 2006, né, eu resolvi sair de São Paulo para servir o Exército Brasileiro. Eu fui servir como médico no estado do Amazonas, numa região que é uma região extremamente crítica do Brasil, que é a entrada do Rio Solimões no Brasil, que é uma região que, ao mesmo tempo que é extremamente rica em recursos naturais, é extremamente pobre. Se existe uma coisa chamada desigualdade social, você consegue ver aquilo ali de perto. Uma região onde você tem muito recurso natural, você tem frutas, você tem peixe, e ainda assim as pessoas vivem, muitas das pessoas lá vivem abaixo da linha da pobreza, né? Então é algo muito interessante. E assim, essa foi minha formação de base. Eu voltei para São Paulo em 2007, comecei a trabalhar, uma parte do meu tempo eu trabalhei na rede particular, e em 2014 eu voltei para o SUS, né? Porque eu senti que eu precisava devolver para as pessoas aquilo que eu tinha recebido durante uma vida inteira, entendeu? Era meu sonho era voltar para o SUS, consegui essa oportunidade em 2014 e desde então não parei mais de trabalhar no SUS e não pretendo mais parar de trabalhar no SUS. Inclusive estou aumentando minha carga horária no SUS, tentando sair de vez do particular, né, para voltar para trabalhar para as pessoas que merecem, que lidem diretamente com elas, pessoas que precisam muito mais, né, porque no particular eu sou apenas mais um, mas no SUS você consegue fazer diferença. Conta pra gente um pouquinho, Murilo, como você percebe o SUS? Eu estou no lugar de paciente, e você está no lugar de médico. Como médico, como você compreende a importância do SUS? Por que que o SUS tem toda essa importância e, ao mesmo tempo, por que que a população pobre olha para o SUS e fala: "É ruim, não serve para mim, os médicos são tão distantes"? Por que, existe uma certa desumanidade ali dentro do sistema? Por que isso? Pelo menos é Vamos ter assim que muitas. nós sentimos Isso, aqui sim, na favela, né? com certeza, mas a gente pode descascar essas camadas assim. Existe uma campanha, né, dentro da mídia burguesa, entre as pessoas de poder, né, para que a gente fale mal do SUS, para que a gente vá aos poucos falando mal e o sistema seja aos poucos sucateado, que ele tenha pouco financiamento, para que as pessoas, se o SUS não presta, nós vamos procurar o particular. Existe um interesse das pessoas para isso. Mas eu vejo da seguinte maneira: existe sim uma desumanização muito grande no SUS. Infelizmente, médicos de classe social baixa, médicos racializados, né, médicos transgêneros, eles não têm uma representatividade muito grande no SUS. Né? Eu tenho uma turma de 180 alunos, eu tenho 2 colegas pretos, né? Uma delas sequer era brasileira, é uma colega que veio da África, colega cabo-verdiana, a doutora Ruth Neves dos Santos, minha amiga, né, medicina pública, ficou muitos anos morando no Brasil, voltou para Cabo Verde para ajudar a população do país dela. E você vê, uma turma de 180 alunos, 2 alunos pretos. Né? Então não tem representatividade. A representatividade começou há alguns anos, com a abertura de mais cursos de medicina, mas ainda está muito aquém da representatividade que a gente precisa. Então, assim, se você tem pessoas que vieram de uma classe elitista, né, fazendo medicina, elas nunca tiveram contato com a favela, nunca tiveram contato com a periferia, nunca tiveram contato com o pobre. Como é que elas conhecem o pobre? Pela mídia. Elas conhecem o pobre e a pessoa que trabalha na casa dela, né, como empregada, como funcionário. Então, esse é o único contato que eles têm. Quando eles vão trabalhar, eles fazem parte daquela mesma classe de pessoas que fala assim: isso aqui é um favelado, age como favelado, pensa e anda como favelado. Todo favelado é bandido. É a Kevin tá aqui, olha, só um minuto. Pois não. Pronto, minha filha. Pronto. Então, o que acontece assim, quando você trabalha e você entra lá na comunidade para trabalhar, como eu trabalho já há alguns anos no SUS, você percebe que 99% das pessoas são pessoas que estão simplesmente tentando trabalhar.
São Sim, pessoas que simplesmente estão tentando sobreviver, dar uma vida melhor para si, para os seus filhos, para os seus netos, né? sim, E são pessoas que estão precisando muito mais da nossa assistência do que qualquer coisa. Então, existe uma desumanização, sim. Essa desumanização é fruto da falta de representatividade, né? Não só de pessoas pobres, como de pessoas pretas, racializadas dentro da classe médica. E isso tende a melhorar. Já melhorou em relação à questão de gênero, né? Da minha turma para cá, existe cada vez uma maior parte de mulheres, e nesse ponto, mulheres são muito mais sensíveis a essa questão social, né? Muito mais do que os homens, e a maioria delas não compartilha dos mesmos preconceitos que as pessoas têm. Algumas sim, mas a maioria não. Mas a gente está vendo isso melhorar, né? Isso dentro da classe médica. Mas já escutei coisas escabrosas nesses quase 20 anos trabalhando como médico, né, especialmente na periferia. muito bom. Espera que eu pedi para me ajudar que caiu meu papel. Tranquilo, professor. Eu acho que isso foi muito importante, essa sua fala, que é um processo. Sim, o que acontece é o seguinte, assim, a mídia burguesa, as classes dominantes, né, que têm dominado o Brasil desde quando esse Brasil ainda eram as capitanias hereditárias, as grandes famílias que comandam o Brasil, os grandes poderes, os grandes interesses, né, que estão por trás de tudo que controla esse país. O interesse maior desses caras é fazer o seguinte, assim, onde não tem mercado, a gente cria um. Então, onde não tem saúde, nós vamos vender saúde. Nós vamos vender aquele plano baratinho, a Sim. gente vai começar a dominar tudo, entendeu? Então, isso é o que está acontecendo com vários convênios, não vou falar quais, muita gente conhece, né? Mas alguns convênios estão verticalizando tudo, ou seja, eles compram pequenas clínicas, eles compram pequenos convênios que estão à beira da falência, né? Eles repaginam o negócio, né? Vendem um plano baratinho e falam, olha, você só pode utilizar a minha clínica, o meu médico, os meus serviços com as minhas condições, com esse valor que você vai pagar. É sobre isso, gente. E é por isso que a gente fala o seguinte, assim, de novo, voltando a pegar o gancho da professora aqui, é o seguinte, o Sim, SUS é o nosso maior bem. Num país onde você tem 3/4 da população tendo que utilizar o SUS, você está deixando 75% das pessoas de fora de um sistema que promove uma saúde que é universal, qualquer pessoa pode usar o SUS, né, que promove a igualdade, isso igualdade de gênero, de raça, né, de oportunidade e de equidade, que é diferente de igualdade no sentido de que as pessoas elas têm que ter as mesmas oportunidades, mas de maneiras igualitárias. Por exemplo, uma pessoa idosa ela vai ser priorizada no SUS. Uma pessoa que é emergência vai ser priorizada no SUS. Né? E, infelizmente, pela falta de recursos, a gente não consegue ter um bom atendimento para absolutamente todo mundo do jeito que precisa. Então, o paciente, às vezes, que não é entendido como prioritário, ele vai ser colocado de lado, vai demorar um pouco mais o atendimento, mas não é por isso, gente, que vocês têm que falar que o SUS é ruim. Tá? Existem deficiências, muitas. Existe falta de recurso humano, bastante. Existe uma desumanização entre classes médicas, entre enfermeiros, fisioterapeutas, entre profissionais de saúde, muito. Mas a gente ainda assim, a gente tem que levantar essa bola. Esse é o nosso maior bem, esse é o nosso bem primordial, tá? Dentro da área da saúde pública no Brasil. obrigada, Murilo. Essa sua fala foi muito importante. A sua história de vida também é muito bonita. Isso fala sobre a exceção, sobre a regra de se manter exceções e como você que tem uma condição social mais baixa, você tem um outro olhar para a saúde, você tem um outro olhar para a educação. Mesmo ele sendo médico, a vida dele, o chão que ele pisou, faz ele entender a medicina em outro lugar. Duvido muito, pelo que a gente se conhece, que você trataria um imigrante diferente, uma pessoa negra diferente. De modo algum. Para tudo. Aliás, o SUS, ele atende os estrangeiros. Da mesma forma, eles têm os mesmos direitos. A porta de entrada da saúde, ela precisa ser universalizada. Isso não deveria ser só no Brasil, deveria ser no planeta.
Assim, professora, só puxando um ganchinho aqui, eu vou contar uma história aqui, uma anedota que aconteceu. Isso aconteceu mais ou menos uns 3 meses atrás. Eu estava tendo no hospital do SUS e chegou um rapaz venezuelano que tinha se machucado em casa. Ele cortou o braço, estava sangrando muito, e aí ele passou muito mal, e ele foi levado para a sala de emergência. E ele ficou confuso, ele começou a ficar agitado, né? E no momento em que ele se agitou, escutei da boca de um dos enfermeiros que estava cuidando do caso: ó, tá vendo o que esses venezuelanos sujos vêm fazer aqui? Olha, um absurdo. Então, assim, você vê assim, como uma pessoa que assim, ele estava confuso, ele estava agitado, mas o que, que aconteceu? No momento em que ele estava contido, eu conversei com ele, eu falei com ele espanhol. Eu falo um pouco de espanhol pelo tempo que eu morei na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, na época em que eu servi o exército, então aprendi um pouco de espanhol. Só de falar em espanhol com o cara, ele se sentiu acolhido, ele ficou mais calmo, ele ficou mais colaborativo. Por quê? É isso que a gente tem que fazer. Com os meus pacientes nigerianos, eu falo inglês. Com os meus pacientes haitianos, eu falo algumas palavras de crioulo haitiano. Né? Com os meus pacientes bolivianos, eu falo espanhol. Por quê? É acolhimento. Né? Com os meus pacientes que são nordestinos, né, e não são poucos aqui em Guaianazes, onde eu trabalho, né, eu puxo meu sotaque de volta, puxo meu sotaque piauiense de volta, porque isso é acolhida. Né? Então, assim, naquilo que a gente não pode fornecer de recursos físicos, de recurso de remédio, a gente pode doar muito de recurso humano. É isso que a gente precisa fazer. Nós já estamos chegando nos minutos finais, Murilo. Então, eu gostaria que você falasse, não tem como a gente não falar sobre a importância da vacina. Vamos lá. Vacina é um nível de atenção básica, primordial da saúde. É uma coisa que evita muitas complicações. A gente já conseguiu vencer a maior parte das doenças que aumentavam a mortalidade infantil no Brasil por meio de vacinação, né? E o que é mais espantoso é que, assim, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ninguém nunca questionou uma vacina. Todo mundo tomava vacinas. Não, não. Essa é uma coisa que aconteceu de um tempo para cá. Existe um projeto, né, baseado não só uma questão política, mas uma questão de interesses escusos, né, da classe dominante, de que a gente comece a questionar a eficácia das vacinas. Será que a vacina funciona mesmo? Né? Eu nunca vacinei meu filho, mas ele nunca ficou doente. Sim, porque as outras 99% das crianças vacinaram na escola. Né? Mas Sim, assim, a gente tem que continuar valorizando a nossa importância as nossas vacinas. Elas fazem parte da atenção básica, elas são importantes para a gente manter a nossa saúde. Tá? Elas diminuem absenteísmo no trabalho, ou seja, falta no trabalho. Elas diminuem a falta na escola. Elas diminuem mortalidade infantil a curto muito. e longo prazo. Né? Elas evitam complicações para uma vida adulta inteira. Né? Gente, se eu vou ser sincero com vocês, se sarampo, cachumba ou rubéola fossem doenças benignas, a gente não precisaria ter criado uma vacina para isso. A gente sabe que assim, a mortalidade para o sarampo, especialmente o sarampo que pega na fase pulmonar, fase hemorrágica, é gravíssima. Né? A rubéola na gravidez é gravíssima. Meu A gente Deus, teve, a gente teve gerações inteiras de crianças que tiveram dificuldades para ouvir, para enxergar, por conta de falta de uma vacina adequada, de falta de cobertura vacinal. E assim, a gente, por falta de 1 ano de cobertura vacinal no Brasil, 2 anos de cobertura vacinal no Brasil, a gente teve um aumento absurdo dos casos de sarampo. Né? Antes da época do Covid, em 2019, a gente teve um pico absurdo de casos de sarampo aqui. Por quê? Porque teve algum tempo em que as pessoas não estavam nem ligando mais para a vacina. Então, por favor, gente, é importantíssimo, importantíssimo. Vão aos seus postos de saúde, procurem as suas UBSs, atendam as agentes comunitárias de saúde, tá? Mostrem as suas carteirinhas de vacina. Não tenham carteirinha de vacina, façam as suas carteirinhas de vacina, tá? Porque isso é fundamental, é importantíssimo. A gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir ter a assistência que a gente precisa. Então a gente vai ter que prevenir. Melhor prevenir que remediar. ontem eu levei as meninas para vacinar, a Vitória e a Maria. Maria está com um pouquinho de febre, porque tomou a vacina tríplice. Só que eu fico aqui pensando, todo remédio que se toma tem um efeito colateral. Sim. Eu prefiro que a minha filha tenha um dia de febre do que sofra a vida inteira por uma doença que poderia ser evitada. Imagina se a Exatamente. Vitória ou a Maria não tomar vacina para não ter paralisia infantil,
por conta de medo dela ter uma febre, e ela pega essa doença e precisa a vida inteira ter que ser tratada como uma deficiente, né? É uma situação Sofrer com uma deficiência que, de uma certa forma, foi causada por um ato de ignorância da mãe. Ela não nasceu assim. Exatamente. Por isso que é de vital importância a gente reforçar mais uma vez. Gente, não escutem essas lorotas sobre vacina, não escutem fake news. Recebeu no seu celular, recebeu no seu grupo de WhatsApp, deleta, apaga, não contribua para esse tipo de coisa, tá? Por favor, é importantíssimo que a gente mantenha o seguinte, assim, tem dúvida, procura o OBS, tem dúvida, procura a agente comunitário de saúde, tem dúvida, procura a enfermeira da sua OBS, a gerente da OBS, as meninas da sala de imunização, as pessoas elas são super abertas, o SUS está de portas abertas para vocês para isso. Tá? Eu falo por experiência própria porque eu trabalho numa unidade mista, que tem, é uma das poucas unidades em São Paulo, e ainda tem uma sala de vacinação, uma unidade que é de urgência. Né? Ou seja, a minha unidade é uma unidade que atende casos de emergência, ou seja, são casos sem hora marcadas, de baixa complexidade, que a gente fala, que é uma AMA, né? Mas que tem uma sala de vacinação. Então, assim, a comunidade, né, existe um projeto já de alguns anos da prefeitura de fechar essa sala de vacina. Né? Por 5 anos, a comunidade tem votado para a gente manter a sala de vacina aberta. Então, assim, todos os anos a comunidade se reúne. Pessoal, a gente tem um conselho gestor que integra pessoas da comunidade, né? pessoas que nos gerenciam, que são da entidade para a qual eu trabalho, né? Pessoas da prefeitura. Então, esse conselho gestor inclui pessoas da comunidade, pessoas do conselho, pessoas que gerenciam a unidade, né? Pessoas da prefeitura, né? Autoridades da prefeitura, e todos os anos existe essa discussão. Mas, a gente precisa fechar porque é uma unidade de saúde de urgência. Por que vai ter sala de imunização? A gente conseguiu fazer mais imunizações em um ano do que boa parte das UBSs da região. Por quê? As pessoas procuram lá por um motivo de saúde, aproveitam e já fazem essa atualização de vacina. Então a gente faz esse acolhimento. Então, assim, esse é um dos motivos pelos quais a sala de vacinação, por todos os problemas que ela tenha tido, né, ela é uma parte importantíssima da nossa unidade. Então, assim, de novo, vamos valorizar a vacina, vamos procurar. Tem dúvida, procura enfermeira, procura o profissional da saúde. Exatamente. Então, a gente precisa também agradecer todas as agentes comunitárias que andam aqui pelas favelas, pelas comunidades, porque elas são a porta de entrada com elas, a assistência social, os médicos, nos postos, sabem sobre a saúde, a condição emocional, psicológica, física de cada morador. Então, elas são nossas heroínas também. Nossa. Né? Toda a equipe da saúde são fundamentais. Esses dias o Murilo estava me falando, Tati, eu posso faltar, que o plantão vai se manter. Mas se as senhoras da limpeza não estiverem, o hospital fecha. O hospital fecha. Então, é sobre isso. A saúde, ela é para todos e não pode ser vista só como os médicos são importantes. Todos que fazem parte dessa equipe de saúde são importantes. As agentes comunitárias, elas são importantes, precisam ser bem tratadas quando chegam nas nossas casas. Precisamos contar a verdade para elas e seguir as orientações dadas. De lá, nós vamos para o UBS, recebemos o tratamento e, se for necessário, nós vamos aos hospitais. Nós não precisamos lotar os hospitais se nós conseguimos nos organizar e ir aos postos. Né? E é sobre isso. É uma luta, é resistência, mas luta e resistência vem com a educação. Não é guerra. Não vamos falar mal do SUS. Vamos falar sobre o que precisa ser melhorado. Vamos falar sobre o que nós podemos e devemos fazer e lutar
para melhorar. O que eles Com certeza. querem é que a gente fale mal, que a gente fale que não serve. Aí, não servindo, se desfaz desse serviço de saúde pública, desmembra, vende, e daqui a pouco, favela, você vai ter que pagar para poder ir ao médico, para poder usar o posto, além dos impostos que nós já pagamos. Professor, eu vou fazer um ganchinho aqui rapidamente só para poder falar o seguinte, assim, isso foi basicamente o que aconteceu no país que as pessoas aí admiram tanto, que é os Estados Unidos, né? Na década de Sim. 60, os Estados Unidos ainda tinham uma medicina socializada, de baixo custo, né? Existiam médicos das comunidades, né? Esse sistema, ele foi sucateado de propósito. Existia um projeto desde a época do presidente Nixon, desde a época dos anos 60, final dos anos 60, né? Nixon, para quem quiser pegar um gancho de história, foi o cara que basicamente ordenou a guerra do Vietnã, saiu de lá humilhado, não conseguiu seus objetivos, né? E mais um dos objetivos que o Nixon conseguiu fazer, isso está muito bem documentado, né, na criação do primeiro convênio grande dos Estados Unidos, que se chama Kaiser Permanente, né, que é o primeiro grande convênio dos Estados Unidos, de que existia um projeto para sucatear a saúde pública, né, para transformar a saúde pública num lixo, né, e criar esses grandes conglomerados de hospitais que hoje fazem com que a saúde dos Estados Unidos seja uma das mais caras do mundo, onde não existe medicina gratuita, né, e onde as pessoas morrem na porta dos hospitais porque não tem dinheiro para pagar, onde as pessoas são expulsas durante um tratamento, né, porque elas não têm dinheiro para pagar. Né? Se alguém tiver curiosidade, se alguém viu isso acontecer, eu vi isso, saiu na imprensa mundial, de uma senhora, né, que tinha um convênio, mas o seu convênio não atendia naquele serviço, ela estava passando mal, ela estava se queixando que ela estava com falta de ar, ela estava com uma perna quebrada, com o pé quebrado. Eles literalmente expulsaram ela do hospital. Quando ela não quis sair, chamaram a polícia e ela morreu dentro do camburão da polícia. Pois é. É sobre isso. Pois é, então assim, é basicamente sobre isso. Então, esse bem que nós temos aqui, por mais dificultosos que sejam os recursos, por mais difícil que seja o atendimento, ainda é um bem que é fundamental, gente. A gente não dá para ressaltar, trabalhando esses anos todos no SUS, desde 2014, voltando para o SUS, tendo trabalhado no meio do começo da minha carreira para a saúde pública, não tem como reforçar mais do que isso, que é a importância que nós temos aí para o nosso sistema único de saúde. Né? Atendimento para as pessoas que realmente merecem, 3/4 da população brasileira usa, 90% são atendidos na atenção básica da saúde. Então, nós que trabalhamos na linha de frente, né, nos postos, nas UBS, nas AMAs, a gente consegue resolver 90% dos problemas da população, com baixíssimo custo e altíssima eficácia. Sim. Então, assim, não estou fazendo, estou fazendo propaganda sim, faço propaganda sim, com o maior prazer, porque, né, vivi a minha vida inteira precisando do SUS, né, usei muito a saúde pública, como eu falei para vocês, a minha cidade, eu morei 1 ano na minha cidade sem médico, o médico mais próximo à cidade ficava a 58 quilômetros, né, e o doutor Antônio, né, abnegado como foi, né, de largar uma carreira como médico, foi atender pessoas na sua comunidade. Por isso é importante representação, representatividade, pessoas que vêm de dentro das comunidades, trabalhando nas comunidades. Isso é importantíssimo, em qualquer função que seja. Agente comunitário de saúde, enfermeiro, médico, fisioterapeuta. É importantíssimo representação, representatividade. Muito obrigada, doutor Murilo. Gente, nós estamos aqui finalizando. Então, eu vou pedir para todo mundo compartilhe, faça um comentário. Quem quiser, entra no Instagram, no Facebook, no YouTube do Empodera Favela. Colaborem contribuam com o nosso mercado solidário, porque uma alimentação de qualidade salva vidas. E o nosso próximo Empodera, nós vamos fazer uma roda de conversa e nós vamos falar sobre a importância do mercado solidário, a importância da alimentação e a importância da economia doméstica para o empoderamento da favela. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu primeiro. Tem muitas lives ainda pela frente. E fiquem com Deus. Se cuidem, porque nós só vamos ter sucesso
a nossa população, o nosso país, só realmente vai ser um país, como eles falam, desenvolvido quando acabar a desigualdade social. Não existe o sucesso para um ou para outro. Ou todos têm direitos, ou todos podem se alimentar, estudar, ter saúde, ou nós não teremos um país realmente. Será um lugar onde alguns terão tudo e a maioria vai servir a essa minoria. E isso não empodera ninguém. Então, bora lá empoderar a favela. Até mais. Empoderar a favela!